Então, nessa aula aqui, a gente vai aprender a fazer o disparo em massa através de uma planilha com contatos. Só que essa planilha tem que ser uma planilha específica e no formato onde o sistema ele reconhece quem são esses contatos, tá bom? Então, eu vou mostrar essa planilha para vocês e aí eu vou mostrar como que vocês podem configurar para que dê certo na hora de você subir esses contatos. E na planilha, a gente precisa organizar esses números em duas colunas. A primeira coluna é a coluna dos nomes, tá? E não necessariamente precisa ter o nome desses números aqui. Esses nomes é só para o sistema reconhecer e a gente subir e ficar identificado esses nomes na planilha, tá bom? Mas se você não tiver, não tem problema, a gente pode preencher aqui, por exemplo, com o nome 1, nome 2, nome 3 e por assim em diante, tá bom? A gente tem como puxar aqui, ó, essa lógica aqui que está seguindo na sequência e reproduzir para as outras linhas. Então, se eu vier no quadrado verde aqui, ó, eu posso arrastar e eu posso preencher todas essas linhas com a mesma ideia, tá bom? Que é de sequência. Então, ele já está preenchendo aí e eu vou preencher até chegar lá no final, tá bom? Que é o final dos 600 números que eu tenho aqui na minha planilha, tá bom? Então, eu consigo vir até o final aqui e pronto, está preenchido até o nome 600. Aqui na segunda coluna vai ser a coluna dos números. Esses números, se vocês observarem, nem sempre vai estar nesse formato, tá bom? Muitas vezes quando a gente puxar os números de um grupo, ou de um sistema, ou de uma planilha, a gente vai ter os números em diversos formatos, como esse aqui, ó, o DDD 93 e o número aqui com um tracinho no meio. Só que a gente precisa deixar esse número nesse formato aqui, ó, o DDD aqui 93, mas antes tem um código da área do Brasil, 55, 93 e o número, tá? Também não precisa se importar com relação ao 9 que vem aqui na frente. Se tiver o 9 ou não, o sistema vai identificar. Então não precisa adicionar e nem retirar o 9, tá bom? Mas ele precisa estar assim, sem os caracteres, sem os parênteses, os traços e assim por diante, tá bom? Tem que estar nesse formato aqui. E primeiro, como que eu faço? Então você vai pegar a sua lista com os números que estão nesse formato aqui, e aí você vai pegar essa lista e vai transformar nesse outro formato aqui. Então a gente seleciona a coluna inteira quando tiver vários números para a gente fazer essa substituição. Então a gente vem nessa lupinha aqui, ó, e vem substituir. Aí ele vai abrir aqui para mim e ele quer que a gente encontre o que a gente quer substituir. Primeira coisa é o parênteses, só que a gente vai fazer um lado de cada vez. Então, o parênteses aqui do lado esquerdo, a gente vai substituir por alguma coisa. O que que a gente quer? A gente quer retirar esse parênteses. Então, eu vou substituir por um vazio, por um nada. Então, eu vou dar um espaço aqui, ó, vou deixar um espaço em branco. Então, eu vou substituir esse lado do parênteses por lado de branco. E aí, eu vou pegar e vou colocar aqui, ó, substituir tudo, tá? Então, todos os números que tiverem aqui nessa linha, ele vai retirar o parênteses do lado esquerdo. E a gente vai fazer a mesma coisa para o parênteses do lado direito. Substituir por vazio, substituir tudo. Então a gente conseguiu já retirar aqui os parênteses, tá? Agora a gente precisa retirar esse traço. Da mesma forma, a gente vai pegar o traço e vai substituir por um vazio. Então a gente vai substituir tudo e pronto. A gente já tem um número. Só que observe que ele não está junto também. Ele ainda está separado. A gente precisa juntar. Então o que que é esse vazio aqui? A gente precisa dar o espaço aqui em cima, deixar o espaço em vazio e substituir por nada, tá? Você vem aqui, deleta até o final e agora a gente vai pegar e substituir tudo novamente. Pronto. Agora a gente tem o número tudo junto e sem os caracteres. A única coisa que está faltando para a gente é o 55. E aí, para isso, a gente vai precisar utilizar uma fórmula, tá? Aqui a gente vai colocar o 55 na frente, tá bom? E aí, a fórmula que a gente vai utilizar, a gente vai juntar esse 55 com esse número, para que a gente possa obter esse número aqui. Então, a fórmula que a gente utiliza é o seguinte: a gente põe o igual aqui e coloca a fórmula concatenar. Na hora que você começar a escrever, já vai aparecer, ó, concatenar. A gente seleciona a fórmula e aqui ele está falando para a gente, ó, a gente precisa selecionar o texto 1. Quem que é o texto 1? É o 55. Aí depois vem um ponto e vírgula, então a gente vai adicionar o ponto e vírgula, e aí depois a gente vai adicionar o texto 2. Então o texto 2 é esse aqui. E agora eu posso dar um Enter, que a gente já vai ter o número
que a gente deseja, que é juntar os 55 com esse número. Agora observe que esse número ficou igual a esse. Então agora a gente tem um formato de número que a gente utiliza, tá? Que a gente precisa. Então a gente vai pegar esse número aqui, todos dessa coluna que a gente fez esse trabalho de substituição, e observe que para a gente fazer essa substituição é só a gente selecionar a coluna inteira, tá? Sempre que a gente fizer isso, ele já vai preencher a coluna inteira. Então, vamos, por exemplo, aqui vai ter um outro 55, e vamos supor que tem um outro número aqui na frente, que eu vou inventar aqui, ó, 54, 76, 89, 67, 90. Então eu inventei esse número aí. Para mim poder adicionar essa mesma fórmula aqui embaixo, a gente vai usar a mesma ideia daquele do nome aqui, ó. A gente vem com uma setinha aqui, ó, um quadradinho verde e seleciona. Então observe que quando eu aplicar essa fórmula, toda essa coluna, ele vai preencher todos os números e vai me dar os números que eu desejo aqui, tá bom? E aí ele já juntou esses dois também. Quando a gente fizer isso, a gente copia esses números, cola eles aqui, e aí a gente pode simplesmente apagar, e aí a gente vai ter então a nossa planilha do formato que a gente deseja, com os nomes do lado esquerdo e os números do lado direito, tá bom? Agora a gente consegue voltar lá no sistema e subir essa planilha para ter esse registro, tá bom? Então vamos voltar. Aqui na opção importar uma planilha, ele vai abrir o meu computador para que eu possa escolher, e aqui, observe que é uma planilha no formato de Excel, tá? Eu consigo clicar, e ele vai perguntar algumas informações. A gente quer verificar se o número tem um WhatsApp ou não? Não precisa. Se não tiver, depois ele não vai enviar. Se provavelmente você baixou essa planilha de algum grupo de WhatsApp ou de algum outro local que você conseguiu, você consegue saber que ele tem um WhatsApp. Se não, você pode, tá? Se você quiser que ele verifique aqui, ele vai fazer essa verificação. Tem números internacionais nessa planilha? Se tiver, você vai acionar. Se não, tá? E ignorar a validação do nono dígito, não precisa, tá? Deixa dessa forma aqui, que de qualquer forma ele vai subir essa planilha pela cá. Então observe, eu já tenho aqui o nome e o número, tá bom? O nome e o número dessas pessoas. Então aqui eu já consigo fazer o meu envio. Observe também que aqui, ó, nós temos 600 contatos aqui nessa planilha, tá? Então eu vou enviar para os 600, então observe, a gente falou sobre a questão de ter um controle, de ter uma quantidade ali pouca de mensagens para enviar, para evitar um banimento. Então, se eu quiser fazer o envio para 200 ou 300 pessoas, observe que depois eu vou ter que, eu selecionei 300, eu vou ter que encontrar quem foi o último que eu selecionei, no caso 300, e vim selecionando um por um. Então, qual que é o mais rápido de se fazer? Pega a sua planilha original, divide ela em várias outras planilhas que vão estar de 300 e 300 contatos, de 500 e 500 contatos, onde você vai ter várias planilhas ali, que você pode até nomear elas, do número 1 ao 300, do 300 ao 600, do 600 a 900, e você consegue ter o controle de quais planilhas você já enviou, para quais contatos e uma quantidade que você consegue mandar que seja bacana e evita um banimento aí, tá bom? Então, organize primeiro essas planilhas, organize antes de enviar e depois venha fazendo esse trabalho de mandar essas mensagens, tá? Feito aqui a seleção dos números, funciona da mesma forma, tá? A gente pode criar aqui um agrupamento, ou seja, a gente vai pegar essa planilha e vai transformar ela num agrupamento, tá? Que ela vai ficar salva no nosso CRM aqui. A gente pode já deixar tudo salvo para depois, durante a semana, só ir enviando. Dando aqui um nome para ela, eu vou colocar aqui, ó, lista do 0 ao 600 contatos. E eu consigo criar, então, esse agrupamento, tá bom? Se eu não quiser criar esse agrupamento, eu venho só aqui, ó, enviar sem agrupar. Aí eu já vou passar para a etapa de configuração desse envio, tá? Vou configurar, igual a gente viu, a mensagem, vou configurar o tempo, mas se eu quiser criar o agrupamento, vai estar criado aqui, e observe, os meus agrupamentos vão estar do lado esquerdo aqui, ó, lista do 0 ao 600, e vão ter vários outros agrupamentos. Voltando aqui na parte de enviar a campanha, posso voltar, tá? E agora eu posso selecionar o agrupamento. Então, eu vou selecionar aquela lista que eu já tinha criado, a lista do 0 ao 600. Então, agora eu já tenho aqui a lista selecionada, eu consigo fazer novamente o mesmo processo. Configuro a mensagem que eu quero, seleciono aqui se eu quiser algum texto,
configuro o restante das informações e faço o envio da campanha, da mesma forma que nós fizemos na aula anterior. Ok? Então, fazendo esse passo a passo, organizando a sua planilha, você vai conseguir fazer um disparo aí para várias planilhas e ter ali aqueles números também salvos no seu CRM, no seu contato, fazer um trabalho de remarketing. Tudo isso funciona muito bem aqui dentro do CRM, sim.